Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Nos estudos bíblicos passados, passei uma boa quantidade de tempo a explicar em grande detalhe as dificuldades existentes nos anos iniciais da Igreja de Deus. Vimos que várias pessoas trouxeram para a Igreja, uma vez que foram convertidas, os seus hábitos, ou as suas tradições, ou as suas ideias. Por exemplo, os judeus, como vimos, traziam o seu entendimento que as leis cerimoniais, as leis de sacrifícios eram necessárias para serem justificados. Isto é, isso era necessário além da justificação ou do sacrifício de Jesus Cristo. Por outro lado, os gentios também começaram a trazer para a Igreja várias tradições pagãs e que assim também estavam a modificar a religião cristã, como se vê que foi o que aconteceu na história e que a história prova. No entanto, a questão principal na era inicial foi a de que os judeus estavam a tentar forçar o conceito de que as pessoas precisavam de, principalmente os gentios, precisavam de observar as leis rituais, as leis de sacrifícios, as leis das cerimónias. E por isso, Paulo disse em Gálatas, capítulo 4, versículo 11, que foi onde eu parei no estudo prévio, disse assim: receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo estava, digamos assim, preocupado. Estava com um cuidado pelos irmãos e estava preocupado que fossem enganados por outras pessoas e por causa desses enganos fossem desviados da verdade. E, na verdade, foi o que aconteceu. Muitos voltaram para trás, foram enganados e, por outro lado, foram poucos os que ficaram leais à verdade. Foi isso o que Jesus Cristo profetizou. Vejam comigo, se faz favor, brevemente, e mantenham uma marca aí em Gálatas, porque vamos voltar a Gálatas. Mas vejam, por exemplo, brevemente, em Mateus 24, Mateus 24, vamos ler versículo 4 e 5, em que diz assim: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos discípulos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E também no versículo 11 disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso havia muitos que se apareceriam e apareceram e que enganariam muitos e enganaram, e que no futuro também vai haver muitos que vão continuar a enganar o povo da Igreja de Deus. Por outro lado, também no versículo 11, no versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas. E Paulo, até mesmo em 2 Coríntios, no segundo livro, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 11, vejam aí, se faz favor, 2 Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte: diz assim no versículo 13 a 14, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Há muitos ministros e apóstolos que se transformam como se fossem apóstolos de Cristo,
como se fossem verdadeiros cristãos, verdadeiros apóstolos. E diz assim, versículo 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, em mensageiro, como se tivesse a ser um mensageiro, a dar uma mensagem da verdade, da luz. Por isso, Paulo estava preocupado. Tinha esta preocupação que o trabalho dele viesse a ser em vão, porque os cristãos que estavam a ser convertidos recentemente estavam a voltar ao paganismo, por causa de pressões que tinham, por causa das tradições que trouxeram. E não tinham deixado essas tradições completamente. Essas tradições antigas, essas tradições pagãs ou essas ideias prévias não os tinham deixado de fora quando foram convertidos. E, queridos irmãos, o mesmo pode acontecer hoje em dia. A mesma coisa pode acontecer hoje. Pessoas vêm para a Igreja de Deus, dizem que estão convertidas, dão essa impressão, mas continuam a habitar, continuam a viver, continuam a mastigar essas ideias que trouxeram e não as deixam. E não as deixam. E mais cedo ou mais tarde podem voltar para de onde vieram. Por isso, Paulo, em Gálatas, capítulo 4, voltemos então de volta a Gálatas, capítulo 4, continuando então no versículo 12, diz ele assim, sede qual eu sou. Sede qual eu sou. Em Coríntios ele disse, imitem-me a mim como eu imito a Cristo. Estou a imitar a Cristo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Sigam os ensinamentos que vos estou a dar e estou-vos a suplicar, não voltem para trás. E diz assim, em nada me ofendestes. O que ele está a dizer é que não estou... Se vocês não me seguem, enquanto eu estou a seguir a Cristo, se vocês não me seguem, não estou a levar isto como uma questão pessoal. Não tenho motivos de queixa. Vocês não fizeram nada errados a mim, pessoalmente. Isto é, quando os cristãos se afastam da verdade e ignoram as instruções e exortações do pastor e então se conformam de volta às tradições do mundo, não é uma questão pessoal contra o pastor, contra mim ou contra a pessoa que vos está a guiar no caminho de Deus. Não é uma questão de ofensa pessoal. Sim, é doloroso. Sim, é triste. Mas é uma tristeza, é uma dor pelo que estão a fazer a eles próprios. Porque não estão a seguir os princípios e os ensinamentos de Deus. Pondo de outra maneira, não temos nenhuma razão para dizermos que estamos pessoalmente feridos. Estamos tristes, sim, mas a situação, o contexto é muito maior, porque o que de facto está a ferir, ou que essas pessoas estão a ferir, são os interesses da religião, do cristianismo verdadeiro, que estão a ser feridos. A Igreja, em geral, é ofendida, o Salvador é ferido. Aí é que está a tristeza. E por isso Paulo mostra a sua magnanimidade, digamos assim. Pois, apesar de estarem a abandonar as doutrinas que ele está a pregar, apesar de se esquecerem do amor real,
amor de Deus que ele está a ensinar, apesar dos esforços que Paulo fez fisicamente para o bem-estar dos outros, ele não considerou isso como uma ofensa pessoal. Não se considerou pessoalmente, individualmente, ferido. E por isso disse, em nada me ofendestes. Versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Isto é, durante a primeira viagem missionária. Aparentemente, ele teve certos problemas físicos que fez com que ele ficasse lá mais tempo. E, sim, Paulo tinha problemas de saúde. Talvez, entendemos que seriam problemas na visão, nos olhos. E diz, continuando aqui no versículo 14, diz assim, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como mensageiro de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Sim, Paulo está a dizer que o aceitaram, embora ele tivesse estes problemas físicos, esta enfermidade física, e dá aqui uma indicação de que a enfermidade talvez fosse algo acerca com a visão, com a vista dele, porque está a dizer, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. E sim, se lerem no capítulo seguinte, Gálatas, ou 2 capítulos à frente, Gálatas capítulo 6, versículo 11, diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Paulo escreveu a carta com a sua própria mão, mas escreveu com letras grandes porque não conseguia ver bem. Por isso, devia ter um problema de visão. Também fala em Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que tinha um espinho na carne. E por isso é possível que esta dificuldade física que ele tinha era um problema de visão. Um espinho na carne. Naqueles dias, este problema teria sido uma coisa muito difícil, porque imaginem as estradas, a maneira de viajar que tinham, não vendo bem, seria uma grande dificuldade. Então, continuando. Versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo aqui está a dizer é que ele não estava a ser politicamente correto, mas ele estava a dizer, vocês têm um problema, este é o problema, isto me entristece, isto me aborrece, e estou preocupado que estou a pregar a vocês a verdade em vão. E por isso ele diz, possivelmente, estou a fazer isto em vão, mas por dizer a verdade, por ser franco, por dizer isto da maneira que é, pão, pão, queijo, queijo, digamos assim, tornei-me o vosso inimigo, por ser franco. Ele, o que está aqui a dizer é que ele foi direito ao problema. Não se desviou, disse, este é o problema, disse com carinho, disse com amor, disse com cuidado, mas aqui está um problema. E definiu o problema. E depois continua então no versículo 17. Os que vos obsequiam, quem são esses os que?
o obsequiam. Aqueles que o estavam a levar, a eles, os Gálatas, da simplicidade de Cristo, da simplicidade de que são justificados de graça por Jesus Cristo. Esses que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Esses querem afastar os cristãos dos ensinamentos dos apóstolos de Paulo, que são os ensinamentos de Cristo, para a favor deles, que ao fim de contas torna-se um problema de novo de poder. As pessoas querem poder, querem estar em controle, querem estar a ser em controle, os chefes, aqueles importantes. E por isso ele está a dizer, aqui está, vê-se a razão que essas pessoas estão a desviá-los, porque querem que o zelo seja a favor deles. Versículo 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Sim, é bom vocês serem zelosos pelo que está correto, pela verdade, e não só quando eu estou convosco. Quando eu não estou convosco, também é bom estarem zelosos pela verdade. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. As dores de parto são as dores que se tornam cada vez mais intensas, mais fortes e mais frequentes, porque nós, como pastores, temos pelos irmãos, não porque queremos estar acima deles, não, mas porque queremos que eles obedeçam e que façam as coisas que são agradáveis a Deus da maneira correta. Porquê? Para eles estarem a vir a ser mais como Cristo é. Isto é, até ser Cristo formado em vós. Isto é, o desejo nosso é que vocês se tornem mais como Cristo. Isto é, que Cristo esteja a ser, digamos assim, duplicado. A atitude, a maneira de ser, a maneira de viver, a maneira que Jesus Cristo viveu, esteja a ser duplicada em todos nós e em vós. Continuando então no versículo 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Paulo está a dizer, eu preferia estar presente convosco e preferia estar, ou poder estar a dizer o que estou a dizer, com um tom diferente. Não estar a ser correcional, a dar uma correção. Porque o Paulo está a dizer, eu não gosto de vos estar a corrigir. Não gosto de estar a dizer, fizeram isto mal. Preferia não ter de dizer que isso. Preferia não dizer isso. Porque me vejo perplexo a vosso respeito. Porque me vejo preocupado, com ansiedades, isto é, com dúvidas a vosso respeito. Imaginem o ministro estar a dizer, eu tenho dúvidas acerca da tua sinceridade e da tua maneira que és sólido, da tua solidez nos princípios cristãos. E por isso estou preocupado, estou ansioso, estou perplexo por causa de ti. E quando nós vemos irmãos em certas áreas com os seus problemas e com as suas manipulações e as suas lutas para quererem estar em posições de controle e coisas assim, então a situação torna-se como
Paulo aqui diz para o verdadeiro pastor, a dizer, eu me vejo perplexo a vosso respeito. Sim, como lemos no versículo 15, em nada me ofendestes. Quer dizer, não é uma questão pessoal, como estão a ofender a mim. Embora esteja triste, não estão a ofender a mim, mas o que está a dizer é que me vejo perplexo a vosso respeito. Tenho dúvidas a vosso respeito de certas coisas e me preocupa. É o que ele estava a dizer. E por isso tenho certas ansiedades, certas preocupações. Queridos irmãos, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas a situação aqui era uma situação muito forte, muito grande, e Paulo estava preocupado por causa destes cristãos. E então continua ele então no versículo 21, diz assim, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então ele diz aqui, agora fala em mais detalhe, ou de uma maneira mais específica, acerca do receio dele. Receio de quê? Ora, qual era a questão principal de novo? A questão principal é que estavam a ser atacados porque queriam certas pessoas que os gentios fizessem certas leis cerimoniais, sacrifícios, para serem justificados pela lei cerimonial e de sacrifícios desses rituais. E por isso, a questão principal era essa questão, como expliquei em grande detalhe em estudos prévios. E por isso, ele está a dizer aqui, assim, usando explicando digamos assim, a situação dele e o sentimento dele, e talvez usando um pouco de sarcasmo e ironia, e diz assim, para demonstrar um ponto. Dizendo, vocês querem estar sob a lei, vocês não ouvem a lei? Se vocês querem estar debaixo da lei, e ao fim de contas é debaixo das condições da lei, isto é, debaixo da pena da lei, que traz o quê? A pena da lei traz o quê? Traz a morte. É como as pessoas dizem, olha, tem cuidado o que pedes, porque podes receber o que estás a pedir, o que vais pedir. Mas o que eles estavam a dizer é que as pessoas precisavam de estar debaixo da lei. A lei cerimonial, sim, que eles estavam preocupados com estas coisas de fazer, estas coisas visuais, estes rituais, estas cerimónias, estas coisas físicas, estes rudimentos, como expliquei na semana passada, no estudo bíblico que dei. Eles estavam preocupados com estas coisas físicas. E por isso, está a dizer, se vocês querem estar sob a lei, então por que não ouvem o que a lei diz? Porque a consequência de terem confiança na lei, dos sacrifícios de bodes e de touros e disso, é que não receberiam perdão porque estavam a rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo. Que, ao fim de contas, é a única fonte de verdadeira justificação. A única maneira real de sermos perdoados. Sim. Porque se pudéssemos ser perdoados pela lei, por que é que Jesus Cristo teve que morrer para nos salvar? Porquê? Por isso, ele está a dizer a eles, agora que vocês estão, ou querem estar sobre a lei, porque é que não ouvem a lei? Porque a lei diz que vão ter que morrer. Vão ter que morrer.
versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, isto foi a Agar, mulher escrava a Agar, e teve o filho Ismael, e o outro da mulher livre, que foi a Sara, e teve o filho Isaque. Abraão teve 2 filhos. O da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, de Sara, segundo uma promessa. Ora, estas coisas são alegóricas, são uma alegoria, porque estas mulheres, a Agar e a Sara, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte de Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Estão a ver o que é o sinal. O Sinai foi... O que é que aconteceu no Sinai? Foi Moisés que deu as leis no Sinai, mas as leis já existiam, porque Abraão obedeceu às leis de Deus. Então, quais foram as leis que foram dadas, adicionadas no Sinai? Foram as leis cerimoniais e ritualísticas. Dão essas leis a vida eterna? Não. Porquê? Porque são um tutor. Já escrevemos estas coisas, mas deixe-me repetir. Em Gálatas 3, versículo 19, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa de transgressões. A lei cerimonial, dos rituais, que foi dada em Sinai, foi adicionada por causa das transgressões. Transgressões a quê? A quebrarem a lei espiritual, a lei de Deus, dos 10 mandamentos. Por isso, a razão da lei foi adicionada. E, além disso, a lei era um tutor, como leem em Gálatas, capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. A lei cerimonial era, digamos assim, um instrutor, um curador, um tutor a ensinar as pessoas a um caminho até serem de maior idade. Por isso, a escravidão não é acerca das leis espirituais de Deus. Não, não é. Por exemplo, podia ser a escravidão para não usares o nome de Deus em vão? Isso não é escravidão. Escravidão para não cometer o adultério? Não, isso não é escravidão. Escravidão para não matares? Não, isso não é escravidão. Mas uma escravidão era que não saíam da menoridade para serem adultos, como leem em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, porque é ele senhor de tudo. E por isso, esta lei cerimonial era um tutor temporário e, por isso, era uma escravidão, porque não saíam da menoridade para serem adultos. Era uma escravidão que não estavam a crescer, era uma escravidão que não iam do tipo à verdadeira realidade. O tipo dos sacrifícios apontam para a realidade, que é o único sacrifício verdadeiro, que é Jesus Cristo. E por isso, dá aqui o exemplo, continuando então a ler, no versículo 25 a 28, diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual. À Jerusalém hoje em dia. Que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Está a referir-se a Sara e ao filho da promessa, que foi o Isaque. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como
Isaac. Nós somos filhos da promessa. E por isso Paulo está aqui a dizer, há aqui uma alegoria das alianças. A aliança antiga e a nova aliança. E ele então está a explicar que nós somos filhos da nova aliança, que é o compromisso que fazemos individualmente com Deus nesta nova aliança. Então, continuando no versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim como também agora. E Paulo sabia isso muito bem. Porque quando ele, antes dele ser convertido, ele perseguia aqueles verdadeiros cristãos que tinham recebido o Espírito Santo de Deus e que estavam a seguir o caminho correto. Assim como também agora. E por isso ele sabia isso muito bem. Versículo 30 e 31. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Isto é, somos filhos da promessa. Somos filhos verdadeiros israelitas espirituais. Através de Abraão, através da promessa. Através da semente, da descendência que é Jesus Cristo. E por isso somos filhos dessa promessa. E por isso Jesus Cristo nos abre o caminho para a vida eterna. Continuando então no capítulo 5, começando a ler no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Por isso mantenham-se firmes e não vos submetam de novo ao jugo da escravidão. A liberdade é por Cristo. A circuncisão não te perdoa, por exemplo. Os sacrifícios não te perdoam. O único sacrifício que te perdoa é o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, não vos submeteis de novo a jugo de escravidão, isto é, a estes sacrifícios que não perdoam. Queridos irmãos, a lei nunca nos perdoa. Nenhuma lei nos perdoa. Nenhuma lei. Nenhuma lei nos perdoa. Nenhuma lei paga a multa. Sim, porque quando quebramos a lei, seja a lei que for, por exemplo, a lei do tráfico, temos uma multa. Obedecer à lei nunca paga a multa. A lei nunca paga a multa. É o sacrifício de Cristo que paga a multa por quebrarmos a lei espiritual. Vejam comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, versículo 4. Diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei se cumpre em nós, não porque andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos imprisionados pela lei, porque somos carne, e por isso estamos debaixo da pena da lei, mas quando andamos segundo o Espírito, estamos a andar da maneira que Cristo andou, Ele então paga a nossa multa e nós seguimos o caminho igual ao dele, imitando a Cristo. E então, quando fazemos isso, estamos a ser libertados. E a liberdade é de Cristo.
é Cristo que nos liberta. Continuando então a ler no versículo 2 e 3. Eu, Paulo, Gálatas 5, versículo 2 e 3. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Todo o homem, está claro, o gentio, que não tinha sido circunciso, diz que se os gentios se vão circuncidar, Cristo de nada vos aproveita, porque estão a tentar ser justificados por uma lei ritual, um ritual de uma lei de um certo sacrifício, de cortar um bocadinho de pele. E isso não nos justifica. E por isso, de novo, diz assim, testifica todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está obrigado a guardar toda a lei. Isto é, se tens esperança na salvação pela lei, se tens esperança na salvação pela lei, tens que observar toda a lei perfeitamente, desde o dia em que nasceste até quando morreres. Perfeitamente. Testifico a todo o homem, diz Paulo, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, desde o primeiro dia que nasceu até quando morrer. Tem que guardar a lei toda, sempre. Porque está a pensar que vai receber a justificação pela lei. Então, se tem esperança na salvação pela lei, tem que observar a lei perfeitamente do dia de nascer. Pois um único desvio da lei, quebrar a lei, é pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso, tens que viver a vida inteira, completa, sem um único erro. Pois um desvio te dá a pena da morte. E então a lei se torna o teu carrasco. Queridos irmãos, há duas razões para a lei. Há duas razões para a lei. Primeiro, a lei nos demonstra o padrão que Deus espera de nós. A mente de Deus. A lei de Deus nos dá como Deus quer que nós venhamos a ser. A mente de Deus. O padrão que Deus espera de nós. É o que a lei nos dá. A lei dos mandamentos de Deus é o que nos dá. Por outro lado, a lei nos dá uma pena. Porque se nós quebramos a lei, nos julga e a lei então se torna o nosso carrasco. Nos condena e se torna o nosso carrasco. Por isso Paulo disse, a lei é perfeita. Vejam comigo em Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Diz assim, por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. E vejam também, no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Se é espiritual, é uma coisa eterna. Não morre, é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão pelo pecado. Porquê? Porque eu quebrei a lei. Todos nós quebramos a lei. A lei é santa, é perfeita. A lei demonstra-nos o padrão do que Deus espera de nós. É a mente de Deus. Mas, por outro lado, a lei nos julga, nos condena, é o nosso carrasco quando a quebramos. E nos dá a pena da morte. E uma vez que temos a pena da morte, é ponto final. É morte. Ponto final.
Por isso, quando quebramos a lei, como disse, isto nos condena e a lei torna-se o nosso carrasco, o nosso júri e o nosso juiz. E por isso, não podes usar o teu carrasco para te tirar da prisão. Não podes usar o teu carrasco para te tirar da prisão. Os judaizantes, que diziam que a justificação era pela lei cerimonial, tal como a circuncisão ou por sacrifícios, que diziam que os gentios tinham que se circuncidar, então, para esses, tinham que guardar a lei toda, desde o primeiro dia que nasceram até morrerem, completamente. E quem é que obedeceu perfeitamente? Ninguém obedeceu as leis. Todos pecaram. Todos se cometeram à morte. E por isso não podemos ser justificados por obediência à lei, porque todos a desobedecemos mais cedo ou mais tarde. E por isso, continuando então em Gálatas, aqui onde estávamos, diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 3, diz assim: de novo testifico a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se esse é o caso, de Cristo vos desligastes. De Cristo vos desligastes. Porque vem a justificação pela lei e não por Cristo. A lei de cerimónias, de rituais, era simplesmente um tutor para apontar à justificação que é de Cristo. Vós que procurais justificar-nos na lei, da graça decaístes. Estamos desligados da graça. E por isso é muito importante, é o ponto que Paulo continuamente está aqui a bater na carta aos Gálatas. A dizer, somos justificados de graça por Jesus Cristo e não pelas cerimónias, rituais da lei cerimonial que foi adicionada em Sinai, foi adicionada por causa das transgressões à lei espiritual de Deus. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito Santo de Deus, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Da fé em Cristo, da fé que Ele nos justifica. É que temos esta fé. É de graça. E através do Espírito, porquê? Porque vivemos uma vida nova. Uma vida através do Espírito, não na carne, imitando agora a Cristo. Porque Ele nos tirou desta areia movediça, desta imundícia do pecado. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Porque em Cristo Jesus, leio de novo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Queridos irmãos, há em 3 locais que usa esta expressão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum. Vejamos estes 3 locais. Este aqui, que estamos a ler agora, em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas vejamos os outros 2. O outro segundo é em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz assim,
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O importante é ser uma nova criatura, é ser uma nova criação. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque as leis de Deus estão escritas em nós, no nosso coração, através da nova aliança. E então vimos a ser uma nova criação. Vejam em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Temos de tirar o velho homem e revestirmos com o novo homem. O novo homem em que semos ou cumprimos esta nova aliança, em que temos as leis de Deus impressas ou imprimidas nas nossas mentes, que são escritas nos nossos corações. E depois diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isto é, obedecemos a Deus porque queremos. Porque queremos. Não é porque devemos. Sim, devemos, mas obedecemos porque queremos. Porque está escrito no coração. E por isso então somos uma nova criação. Vejam também o outro sítio onde fala desta expressão que está em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, que diz assim: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus, como diz na Almeida Revista Corrigida. O importante, o que vale, é guardar os mandamentos de Deus. Por isso, vimos em Gálatas 6,15 que o importante é uma nova criação. Vimos em 1 Coríntios 7, versículo 19, que o importante é observar os mandamentos de Deus. A nova criação através da nova aliança. A nova aliança que é escrever os mandamentos de Deus no nosso coração. O importante é observar os mandamentos de Deus. Por isso temos aqui um fio de ouro. Um fio de ouro que vai através das Escrituras, desde os tempos da Antiguidade até os tempos do futuro. E este fio de ouro é as leis de Deus, mandamentos de leis de Deus, que são eternos, que são espirituais, que são santos, que são para sempre, como lemos há pouco em Romanos 8. Então vamos voltar ao Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que é o terceiro local onde fala, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão, Gálatas 5, versículo 6, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. E o que é o amor? Amor não é Deus? Deus é amor? E então, quais são os mandamentos de Deus? Não é desse? Amor para com Deus e amor para com o próximo? E por isso, a fé que atua pelo amor, que é observar os mandamentos da lei de Deus. Queridos irmãos, a lei de Deus, as leis de Deus, a lei espiritual de Deus, os 10 mandamentos, reflete a mente de Deus, reflete o caráter de Deus, que é o quê? Amor.
carinho, compaixão. Isto é o que nós, quando temos dificuldades, é difícil de pôr-nos em prática. Isto é a nossa fraqueza. É o que nós temos que pedir continuamente a Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, para seguir o exemplo de Cristo, que é o fim da lei, que é o cúmulo, que é a exemplificação perfeita de obedecer à lei de Deus. Amor. Por isso, o importante é um indivíduo que é uma nova criação, pelo Espírito Santo de Deus. O importante é observar os mandamentos de Deus. O importante é a fé que atua pelo amor. E não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas é este fio de ouro que corre pela Bíblia inteira. Viver de acordo com as leis de Deus, eternas, espirituais, que são amor. Amor para com Deus e amor para com os outros. Vós, versículo 7, vós corríeis bem. Vós corríeis bem. Vocês estavam a andar bem. Mas, então agora, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? A obedecer à verdade. Vocês começaram bem, mas agora as coisas não estão a andar lá muito bem. Porquê? Quem é que vos está a impedir? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Esta persuasão não vem de quem vos chama. Quem vos chama? Deus. Então vem de quem? Vem de Satanás. Que nos diz, ou vos diz, para não obedecer à verdade. E a verdade é, a justificação é através de Cristo, de graça, e através desta justificação de graça, agora tem que viver uma nova criação, uma nova maneira de viver, que é através do amor. Tendo fé atuado pelo amor, que é observar as leis de Deus, porque as leis de Deus são amor. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado envenena o corpo inteiro. Um pingo de veneno num copo d'água. Um pingo microscópico de veneno num copo d'água. É um veneno para o copo inteiro. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Confio em vocês, que vocês não vão ter outras ideias diferentes, que não se vão desviar com outros sentimentos, vão se manter nisto que estou a tentar explicar a vocês com grande carinho, que estou a usar e a dedicar muito tempo a estes princípios. Confio que não vão alimentar, que não vão mastigar, que não vão habitar, que não vão ter estes pensamentos, ideias contínuas, sentimentos errados. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, versículo 11, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que continuo sendo perseguido? Sim, não estou a pregar a circuncisão. Estou a pregar a justificação por Jesus Cristo. É o que Paulo está a dizer. Logo, se eu estivesse a pregar a circuncisão, estava a desfazer o escândalo da cruz. Porquê? Porque então seria justificado pela lei. Então Jesus Cristo não teria sido necessário ter sido crucificado. Mas se essas pessoas, diz assim, versículo 12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Se essas pessoas continuam a dizer que precisam de ser circuncisos, então, quando tiverem com a faca a cortar este bocadinho de pele, o desejo dele é que se mutilassem.
cortassem tudo. Sim. Não só cortar o bocadinho de pele, mas cortarem o órgão inteiro. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: eu gostaria que se castrassem de uma vez para sempre. Paulo não está politicamente correto, digamos assim. Ele diz pão, pão, queijo, queijo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Somos chamados à liberdade. Temos liberdade cristã em muitas coisas, que certas pessoas pensam, não se pode fazer isto, aquilo e aquilo outro. Não, fomos chamados à liberdade. Mas não usem a ocasião desta liberdade para a carne, para estarem a pecar. Ser antes servos uns dos outros, pelo amor, pelo carinho. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a lei, é amor. Reflete a mente de Deus. Se te chamam um legalista porque estás a obedecer às leis de Deus, aos mandamentos da lei de Deus, lembra que a lei é amor. Mas a lei não te justifica. A lei não te justifica. Por isso Paulo fala da lei espiritual, que é eterna, mas que não nos justifica. E por isso a lei que foi adicionada, que é a lei das cerimónias, era um tutor, aponta para Cristo, é um sistema de educação, é simplesmente uma memória educacional, não nos justifica. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas se vocês estão a dizer mal uns aos outros, estão a magoar uns aos outros, estão a ferir uns aos outros, não estão a ter amor uns com os outros, cuidado, que não se destruam uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai de acordo com o fruto do Espírito de Deus. Então não vais satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sobre a lei. Não estás sob a lei, isto é, não estás debaixo da pena da lei. Porquê? Porque estás a obedecer às leis de Deus. Estás a andar na luz. Queridos irmãos, então agora vamos aqui para uma secção importante, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. E então essa vai ser a secção que vou cobrir no próximo estudo do livro de Gálatas, e então nesse estudo vou completar o estudo do livro até ao fim do capítulo 6. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.